E aí galera, beleza bacana? Tudo jóia com vocês? Bora para o conteúdo de mais uma aula de desenho, mais uma aula de educação artística. Então vamos lá, eu tô com uma moedinha aqui. Quero que vocês também peguem uma moeda, pode ser de R$ 1, de 50 centavos, de 25 centavos, enfim. Por que uma moeda? Porque fica mais fácil a gente pegar e fazer o desenho de um círculo com uma moeda. Se você quiser usar também um compasso, pode usar um compasso, não tem problema nenhum. Mas aqui com a lapiseira a gente vem e faz o contorno desse círculo, certo? Pronto, aqui a gente tem um círculozinho. Aqui ficou um rabisquinho um pouquinho de forinho, mas não tem problema. Vamos aqui, ó, acabar de fechar. O que a gente vai fazer agora com esse desenho desse círculo? A gente vai treinar luz e sombra com esse desenho aqui. E aí a gente vai fazer uma parada que vai ser o seguinte: a gente vai fazer todo o preenchimento em pontos, em pinguinhos. Talvez isso demore um pouquinho, em alguns momentos do vídeo eu vou acabar adiantando, né, o vídeo para que a aula não fique muito comprida, não fique muito longa. Mas o que é importante a gente entender? Por exemplo, se a gente pensar em sobrancelhas, onde a parte de baixo aqui, ó, vai ficar muito mais micropigmentada, vai ficar mais escura e a parte de cima mais clara. Então vamos imaginar que aqui, ó, tem um ponto de luz, como se fosse uma luz solar, como se fosse uma luz de algum ambiente, alguma coisa desse tipo. Na parte de baixo é sombra, é escuridão, beleza? Então aqui, ó, a gente vem até a metade e vamos fazer esses pinguinhos aqui, esses tracinhos, só para a gente representar a metade do círculo, certo? Agora, na metade da metade de baixo, a gente vai fazer outros pinguinhos aqui, outra linha, e fazer essa marcação. Então, a gente vai dividir aqui, ó, esse círculozinho, essa bolinha, em 4. Na metade de cima, a gente vai achar a metade da metade também, certo? Daqui a pouco vocês vão começar a entender melhor o porquê que eu estou fazendo isso. E esse tipo de parada aqui que eu estou fazendo, esse tipo de preenchimento com pinguinhos, a gente chama de pontilhismo. Ele pode ser feito no rastelado, ele pode ser feito só fazendo pinguinhos mesmo na sobrancelha, e ele também pode ser feito no pêndulo, que é aquele movimento onde a gente fica fazendo um movimento de pêndulo. O rastelado é quando é sempre para frente. Com a lapiseira eu não consigo ter esse efeito que a gente tem com o dermógrafo, com uma maquininha, porque a agulha está o tempo inteiro batendo para dentro e para fora. Aqui a ponta da lapiseira fica o tempo todo para fora, né? Não tem como ela ficar entrando e saindo. Então aqui a intenção, na verdade, é a gente começar a fazer isso, ó. Pinguinhos. A gente vai fazendo pinguinhos em toda a parte de baixo aqui. Vamos deixar bem preenchido. E aí depois a gente vai para outra parte de cima. Só que antes de ir para a parte de cima, a gente vai fazer um seguinte aqui. Isso é uma das técnicas que eu uso quando eu estou ensinando a galera, tá? Você fez uma vez o preenchimento, não fez? Beleza. Agora a gente vai fazer de novo. Começar aqui no cantinho. Vamos enchendo, ó. E à medida que a gente vai enchendo, a gente vai indo para outra parte aqui para outra extremidade aqui da parte de baixo. Tipo, estamos indo da esquerda para a direita. Encheu 2 vezes, certo? Vamos encher mais uma vez. Agora a gente vai para a terceira vez aqui que a gente vai fazendo o preenchimento. E aqui vai ficando cada vez mais escuro. E a gente vai fazendo assim. Não necessariamente que precisa ser da esquerda para a direita. Pode ser que o seu jeito preferido seja ir da direita para a esquerda, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, não tem problema também. Então, olha só, a gente já fez 3 vezes. Vamos fazer uma 4ª vez o preenchimento. E aqui vai ficar cada vez mais escuro. E aí a gente vai se concentrando também em colocar pinguinhos onde está vazio, onde não tem muitos pinguinhos, a gente já dá um jeito de colocar. Por exemplo, que está vazio, a gente vem e coloca um. E olha só, a gente já está finalizando a 4ª passada. Show de bola. Então aqui já fizemos 4 vezes o preenchimento, certo? Nessa parte aqui de cima, a gente vai fazer uma. Vamos começar o preenchimento, vamos soltando os pinguinhos para tudo quanto é lado aqui nessa parte. Colocar um pouquinho mais aqui.
Vou e volto. Pronto, aqui foi como se fosse uma passada, certo? Vamos fazer uma segunda. Esse espaço aqui é um pouquinho maior, então ele vai ter um pouquinho mais de trabalho nessa paralela aqui do meio, na parte de baixo, e na parte de cima tem mais espaço. Olha só, 2 vezes. Vamos para a terceira, agora a gente se concentra aqui, ó, em preencher aonde tem os buraquinhos vazios. Então a gente vai mirando onde está vazio e vai preenchendo. Para e pensa, porque na hora que a gente está preenchendo uma sobrancelha em pontilhismo, a gente não pode deixar buracos como esse. Então a gente vem e coloca o pinguinho ali dentro. Show de bola. A gente fez 3 vezes nessa parte aqui, na segunda parte. Agora a gente vai para essa outra. Olha como já está começando a formar um degradê nisso. Eu até falei de adiantar o vídeo, mas eu acho que não vai precisar adiantar não, porque eu sou tagarela pra caramba, né? Fico falando muito. Enfim, que já foi uma vez, vamos mais uma. Nessa parte aqui a gente vai 2 vezes. Beleza, vamos fazer aqui onde ficou alguns espacinhos também, só para dar aquela repassada. Então agora aqui na última a gente vai fazer o quê? Uma vez só. Aí a gente sai colocando os pinguinhos, tentando dar o mesmo espaço entre um pinguinho e outro. E olha só que legal, a gente vai construindo um degradê dessa forma. E agora o que a gente pode fazer para deixar isso aqui ainda mais legal, mais interessante, mais bonito? Aqui ficou um pouco vazio, aqui também. A gente vai preenchendo também os buraquinhos, vendo onde tem espaço para colocar um pinguinho. Então aqui eu dei 4 passadas, aqui eu dei 3, aqui eu dei 2 e aqui uma só. Só que agora aqui embaixo a gente pode passar um pouquinho mais, para deixar mais bonito, para deixar mais legal, mais preenchido. Um pouquinho só mais escuro. Ainda está meio marcado, né, essa linha aqui de baixo. A gente, para diluir essa marcação da linha de baixo, a gente vem aqui, ó, onde está bem a parte da marcação e começa a soltar um pouquinho também. E a gente vai diluindo essa marcação, onde ela vai saindo mesmo de uma parte mais escura, indo para um nível mais sombreado, depois um nível um pouquinho mais claro, até finalizar onde ela realmente tem muito menos pingos e assim fica mais clarinho. Aí a gente vai se concentrando agora em preencher os espaços, deixar um pinguinho mais pertinho do outro ainda. Agora, se a gente quiser ainda deixar a parte de baixo mais escura, é só a gente continuar fazendo mais pinguinhos na parte de baixo. Deixa eu virar aqui um pouquinho para mim. A gente pode deixar aqui assim, ó, bem nessa partezinha aqui de baixo, ainda mais escurinho. Matias, isso pode ser feito no movimento de rastelado? Isso pode ser feito no movimento de pêndulo? Sim, pode ser feito, sim. Você passa mais tempo fazendo o pêndulo embaixo, depois menos tempo fazendo o pêndulo no meio, menos tempo ainda fazendo o pêndulo na parte de cima. No rastelado, a mesma coisa. Só que na hora que a gente está fazendo o rastelado, ele pode ser tipo da esquerda para a direita. Ele pode ser lá do finalzinho da cauda da sobrancelha, né, da direita para a esquerda, dependendo da sobrancelha que você está fazendo. Onde, na hora que a gente está se concentrando em colocar a ponta da agulha para fazer o rastelado, ele vai pigmentar mais, vai deixar pontos um mais perto do outro, e à medida que a agulha está saindo, ela vai deixar aquele fio, aquele rastro de pontos mais longos e mais espaçados entre um e outro. Deu para entender essa parte do rastelado? Na hora que a gente está entrando com a pontinha da agulha, ela vai penetrar mais fundo e vai passar mais tempo na pele. E na hora que a gente sai com ela,
ela surte esse efeito aqui, ó, de deixar pinguinhos mais perto, mais próximos um do outro, e à medida que a gente vai tirando, ele vai ficando mais espaçado. Então o rastelado faz muito isso. O pêndulo faz isso também, só aqui para os dois lados, né? Tanto para baixo quanto para cima. À medida que ele sai, ele vai deixando pontos mais espaçados. Não nessa proporção, né? Que aqui eu estou fazendo com lápis, com a lapiseira, numa proporçãozinha menor. O pêndulo no meio, a agulha penetra mais, sai e deixa os pinguinhos mais separados. Na hora que ela entra, deixa os pinguinhos mais profundos e mais perto, mais próximos um do outro. Na hora que sai, ficam mais separados. Enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula, onde a gente está fazendo a esfera aqui, uma bolinha, né? E onde eu estou mostrando para vocês como a gente faz o degradê fazendo pinguinhos. E isso dá para fazer tranquilo com dermógrafo, onde a gente estica a pele e vem e fica batendo com o dermógrafo para fazer pinguinhos. Caso você ainda não domine a técnica do rastelado ou a técnica do pêndulo, beleza? Então, bora partir para a próxima aula.